Olá, galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica, Raciocínio Lógico para Concursos. O curso que vai poder mudar a sua vida. Nesta aula, como objetivos, temos o estudo do que é uma equivalência lógica, identificar como fazer a negação de uma proposição e alguns exercícios de fixação. Nós já vimos em outras aulas que o objetivo da lógica é tratar proposições. As proposições podem ser simples e compostas. Uma proposição simples ela é constituída de um sujeito, mais verbo, mais um complemento. E o mais importante, ela tem um valor lógico bem definido. Ou ela é falsa ou é verdadeira. É um conceito primitivo e normalmente se representa com letra minúscula. A proposição composta é quando incluímos duas ou mais proposições simples ligadas por elementos de ligação chamados conectivos lógicos. Nós já vimos em outras aulas esses conectivos lógicos. Eu tenho o conectivo de negação, o não, o conectivo e, o conectivo ou, o conectivo se, então se somente se. Nesta aula, estamos dando destaque às equivalências lógicas. Eu chamo de equivalência lógica uma proposição composta P que tem o mesmo valor que Q na tabela verdade. Eu represento assim P com 3 tracinhos Q ou P com a seta dupla Q. Não confundir com C e somente C, tá? As equivalências lógicas têm algumas propriedades, que são as propriedades de teoria dos conjuntos, lá quando se estuda relações. Ela é reflexiva, né? Uma proposição é equivalente a ela mesma. Uma proposição também tem uma equivalência tem a propriedade da simetria. Se P é equivalente a Q, então Q é equivalente a P. E tem a propriedade transitiva. Se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então P é equivalente a R. Verificar equivalências lógicas basta colocar as sentenças lógicas, as proposições e verificar a tabela verdade. Uma equivalência, então, é uma forma diferente de eu escrever proposições compostas com o mesmo valor lógico. Algumas dessas equivalências são chamadas de notáveis, né? São mais comuns, mais conhecidas. Então vamos ver esta. Ó. Se P, então Q, é equivalente a não Q, então não P. Então, como é que nós podemos provar isso? Fazendo a tabela verdade. Então, aqui eu botei a tabela verdade, P e Q, ó, P então Q, está aqui a terceira coluna, né? Nós estamos vendo que ela é verdadeira quando é verdadeira, só é falso quando a conclusão é falso. Fizemos aqui a negação do não P e não Q e fizemos a combinação do C então. E nós vamos verificar que a terceira coluna é exatamente igual à sexta coluna. Portanto, essas expressões, essas proposições compostas têm o mesmo valor lógico. Então, se o aluno é bom, então o aluno estuda. É equivalente a dizer: se o aluno não estuda, então o aluno não é bom. As proposições R e S são ditas equivalentes. Outra equivalência lógica notável é esta. Se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Quer dizer que elas têm o mesmo valor lógico. Então está aqui embaixo a tabelinha lógica, a tabelinha verdade, né? Se P, então o Q, está aqui, deu a terceira coluna, não P ou Q. Então eu botei aqui não P ou Q. Nós vamos verificar que o não P ou Q só é falso, né? Quando ambos são falsos, mas eu estou vendo Q com não P, verdadeiro. Falso por Q,
não que é falso, falso. Em suma, se eu fizer essa composição da tabela, nós vamos ver que a terceira coluna da tabela é igualzinha à sexta coluna. Portanto, T e R são equivalentes. Então vamos ver. Se chover, então vou ao cinema. É a mesma coisa que falar não chove ou vou ao cinema. Vamos tratar também as formas de negar uma proposição. Então, a primeira vai ser a negação da negação. Então, se eu tenho P como verdadeiro, não P é falso. Se P for falso, não P é verdadeiro. A negação da negação é a negação da coluna do não P. Então, daria verdadeiro e falso, que equivale à primeira coluna à terceira, né? A gente tem que tomar cuidado porque a linguagem natural, quando a gente faz a dupla negação, a gente reforça a negação. Mas na lógica, a dupla negação reforça a proposição inicial. Então, exemplo, não é verdade que meu carro não é ruim. É equivalente a dizer que meu carro é ruim. Não dá para não fazer. É equivalente a dizer que dá para fazer. Não sei se rosa não é bonita, então é equivalente a dizer que eu sei que rosa é bonita. E se eu quiser negar uma conjunção, por exemplo, P e Q, eu quero negar isso, é não P e Q. É equivalente a dizer que não P ou não Q. Vamos verificar na tabela lógica. Então está aqui a tabela verdade, ó. P e Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O P está aqui, ele só é verdade, P e Q só é verdade quando os dois são verdadeiros, não é isso? Então, se eu botar não P, eu negar isso daqui, vai ser o inverso dessa coluna. Então fica falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver agora a outra parte. Não P é o contrário de P, então é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E não Q é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, se eu fizer assim, não P ou Q, só é falso aqui, né? Quando os dois são falsos. Na outras, falso, verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro, falso dá verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Então, verifiquem que a quarta coluna é exatamente igual à sétima coluna. Portanto, são equivalentes, são proposições equivalentes. Então, a negação do E é o OU, né? Então, exemplo, João é inteligente e trabalhador. Como eu nego isso? Né? O valor lógico de R é verdadeiro. Então, vamos ver o H. João não é inteligente ou não é trabalhador. O valor lógico de H dá falso. Então, a negação da conjunção é o ou. Podemos também trabalhar a negação da disjunção. Da mesma maneira, eu vou ter aqui P ou Q. Como é que eu nego isso? É não P ou Q, que é equivalente a não P e não Q. Então, a negação do ou é o E. Vejam aqui embaixo na tabela lógica, né? Está aqui a minha tabela verdade. P e Q. P ou Q só é falso quando ambos são falsos. Aí inverte porque é negativo, então falso, 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 verdadeiro. Vi não P e não Q, né? E aí nós fizemos o E. Quando a gente faz o E do não P e não Q, ó, é falso aqui, é falso aqui, é falso aqui. Só na última linha é que é verdadeiro. Então vejam que a coluna 4 é equivalente à coluna 7. Portanto, são proposições compostas equivalentes, né? Então, exemplo, vamos ver a proposição R. 5 é um número ímpar ou 4 é par, né? É uma proposição de valor lógico verdadeiro. Então, como é que seria a negação disso? A proposição H é a negação de R. Então, vamos lá. 5 não é um número ímpar, neguei, e 4 não é par. O valor lógico de H é falso. Portanto, a negação da disjunção é o E, com a negação das partes.
Então, a negação da condicional. Eu tenho aqui P, então Q. Como é que eu nego isso? Eu boto não, P, então Q, que é equivalente a P e não Q. Então, vamos fazer a tabelinha lógica aqui embaixo para ver que está aqui. Eu só tenho P, então Q só é falso quando a premissa, o P é falso, e o P é verdadeiro e o Q é falso. Então, aqui deu falso, tudo mais é verdadeiro. A negação disso é o contrário, né? Vai ser tudo falso, exceto esse lugar que é falso aqui, passa a ser verdadeiro, na segunda linha. Então, se eu botar com não que e fizer a sentença lógica F com F dá F, verdadeiro com verdadeiro, né, dá verdadeiro, e o demais dá falso. Ou seja, só na segunda linha que eu tenho a sentença como verdadeiro. Portanto, vocês podem reparar aí que a quarta coluna é igual à sexta coluna. E, portanto, as duas expressões são equivalentes. Então, considere a proposição R. Se o Sol está forte, então o dia está quente. Como é que eu nego isso? Negar não, o Sol está forte, então o dia está quente. É H. Eu vou pegar exatamente a sentença equivalente. O Sol está forte e o dia não está quente. Então, o valor lógico dessa segunda frase é falso, portanto, negando a sentença anterior, tá? A negação da bicondicional, ela envolve um pouco maior do nosso conhecimento. Então, P e somente Q, negando P e somente Q, é equivalente a botar P e não Q, ou Q e não P. A gente pode mostrar isso com a tabela lógica, mas também podemos lembrar que P e somente Q é equivalente a P então Q e Q então P. Lembram da definição? Então, a negação disso vai ser a negação do E. Então, não P e Q e Q e então P. Né? Logo, se eu botar aqui a negação desse E aqui, vai ser um ou. Então, não P, então Q, ou não Q, não Q, então P. Né? Então, a gente negando essa parte aqui da primeira parte, né? Negando essa parcela, fica P e não Q, ou Q e não P. Né? Então, parece complicado, mas é simples se a gente lembrar que isso é um E, né, das condicionais. Exercícios. Considere as seguintes proposições: P, então Q, e Q, então R, ambas verdadeiras. Nestas condições, A, se P é verdadeira, então R é falso. Se R é verdadeira, então Q é falso. Se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. D. Se Q é verdadeira, então P, então R é verdadeiro. Se P, então R é verdadeira, então Q é verdadeiro. Pare o vídeo e tente resolver. Resposta. Observa que P, então Q, é verdadeiro e Q, então R é verdadeiro. Como o P pode ser falso, que isso continua verdadeiro, ou o Q ser falso, que isso continua verdadeiro, eu não sei fazer a afirmativa sobre P e Q. Então vamos ver as opções. Se P é verdade, então vamos considerar P como verdadeiro. Eu posso concluir que R é falso? Olha, P é verdadeiro. Então, P, então Q, que é verdade, o Q obrigatoriamente tem que ser verdade. Bom, se o Q é verdade, Q, então R, como é verdadeiro, o R automaticamente tem que ser verdadeiro. E a opção diz que é falso, portanto, o A não serve. Opção B. Se R é verdadeiro, então Q é verdadeiro? Não sei. Vamos lá. Se é verdadeiro,
Eu posso concluir que Q é verdadeiro? Não, não posso, porque a expressão é Q, então R seria verdadeiro quando Q fosse falso, portanto B não serve. Vamos para a opção C. Se P é verdade, então Q é verdadeiro. Vamos ver. P, então, Q é verdade. Se P é verdade, para isso ser verdadeiro, obrigatoriamente o Q tem que ser verdadeiro. Então a resposta certa seria a letra C. Vamos continuar analisando. Se Q é verdadeiro, Q é verdadeiro. Eu não posso concluir nada sobre P. P pode ser falso ou pode ser verdadeiro, né? Então, se P é verdadeiro, se Q é verdade, ó, Q é verdadeiro. Então, se essa expressão é verdadeira, o P pode ser falso ou verdadeiro. Agora, se o Q é verdadeiro, né, eu vou concluir que o R é verdadeiro. Então, como eu não sei dizer nada sobre P, eu não posso concluir que P, então R, é verdadeiro, né? Ó, vamos lá. Q é verdadeiro, portanto, eu não sei se P ou Q, se P é verdadeiro ou falso, tá? Agora, então P, então R é verdadeiro, depende de R, né? Aqui, se o R fosse verdadeiro, se o Q fosse verdadeiro, essa expressão seria verdadeiro, né? Agora, vamos ver. Se P então R é verdadeiro. Ó, se P então R é verdadeiro, então Q é verdadeiro? Não sei. Vamos ver. Se P se P então R é verdadeiro, para o P então R ser verdadeiro, o P tem que ser, o P pode ser falso, né? No caso aqui, se o P for falso, o Q pode ser falso ou verdadeiro, não sei dizer, tá? Então eu não sei dizer se é verdadeiro, né? Então, se P então R é verdadeiro, eu não consigo concluir, né? Portanto, a minha opção mais correta seria a letra C. Exercício. Dadas as proposições P e Q, tais que P é verdadeiro e Q é falso, considere as seguintes proposições compostas. Aí tem aqui 1, P e Q. 2, não P, então Q. 3, não P ou não Q. 4, P e somente Q. Quantas dessas proposições compostas são verdadeiras? A, nenhuma. B, apenas uma. C, apenas duas. D, apenas três. E, 4. Pare o vídeo, resolva e veja a resposta em seguir. Resposta. Olha, P e Q é praticamente a definição, né? Tais que P é verdadeiro e Q é falso. Ora, se P é verdadeiro e Q é falso, eu tenho falso e verdadeiro e falso. Portanto, a sentença 1 é falsa. Vamos para 2. Não P, então Q. Olha, está dizendo que P é verdadeiro, portanto, não P é falso. Então, independe de que, isso já é verdadeiro, né? Então, já ficou verdadeiro. Então, a expressão 2 é verdadeiro. Expressão 3, não P ou não Q. Vamos ver aqui, ó. P é verdadeiro ou não que é falso, então é verdadeiro. Então a negação disso, isso aqui daria verdadeiro, a negação disso aqui daria falso. Então a opção 3, proposição 3 é falsa. Vamos para 4. 4. Não P e somente Q. Se P é verdadeiro e Q é falso, isso aqui seria falso, né? Então, o não P somente Q seria verdadeiro. Então, se eu olhar aqui as respostas, eu tenho 2 verdadeiros. Ele está perguntando quantas são verdadeiras. Então, são apenas 2. Resposta C. Exercício. P tem valor V, Q tem valor F e R tem valor V. Determine o valor lógico das seguintes proposições e assinale a alternativa correta. Então, a primeira proposição. P ou Q, só e somente C, P e não R. A outra proposição. P, C e somente não R.
então não P ou Q. Opções: verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Pare o vídeo, resolva e veja a resposta em seguir. Então, resposta. Vamos ver. P ou Q, se P é verdadeiro e Q é falso, está indicado aqui, o ou seria verdadeiro, né? Aí vem aqui, C e somente C, o símbolozinho aí está errado, hein? P e não R, então o P é verdadeiro, não R é falso, então essa afirmativa aqui, um E, é falso. Portanto, verdadeiro com falso, né? Isso daqui no C e somente C já daria falso. Vamos ver a outra parte. A outra expressão, P somente R, não R, então não P ou Q. Então, P é verdadeiro, não, R é verdadeiro, portanto não R é falso. Então, falso com verdadeiro no C e somente C dá falso. Bom, aí vamos ver agora o não P é... O P é verdadeiro, portanto não P é falso. O Q já é falso, então o ou, não falso com falso deu falso. Como eu tenho aqui um C, então, como é falso, falso, né? Falso na premissa e falso na conclusão, a afirmativa é verdadeira. Portanto, eu vou verificando aqui, falso verdadeiro seria a letra C. Com isto, chegamos ao final desta aula. Se você gostou desse vídeo, indique para os seus amigos, para os seus alunos e incentive o autor a fazer novos vídeos se inscrevendo no canal. Até a próxima aula.